Esse caso do Celso Daniel, essa acusação feita pelo presidente Bolsonaro, na sua avaliação, já está dando o tom do que deve ser a campanha para as eleições? Estamos a 3 meses das eleições. Está dando o começo do tom. O presidente Bolsonaro vai usar todos os recursos, histórias, inquéritos disponíveis para atacar o seu adversário Lula e vice-versa. O PT e as oposições ao presidente Bolsonaro o têm acusado de tudo, ele e seus filhos, também sem provas. O que eu queria dizer sobre essa questão, Celso Daniel, é que ela tem fio desencapado e solto. As decisões, as conclusões da polícia paulista nem sempre são as melhores decisões, nem sempre são as melhores conclusões. Elas foram contestadas pela justiça e pelos fatos. Eu não vou resvalar em nomes, nem tocar na questão Lula nessa história. O fato é o seguinte: mataram Celso Daniel. Houve perícias técnicas que mostraram que as declarações de quem estava guiando o carro, Sérgio Sombra, não eram verdadeiras, as portas tinham sido abertas. Enfim, várias pessoas que testemunharam esse entorno do crime foram mortas, muitas delas de maneira suspeita e surpreendente. Os irmãos de Celso Daniel contavam que, apesar da polícia ter dito que foi uma quadrilha comum, um assalto, que Celso Daniel trabalhava, digamos, com o dinheiro da prefeitura para o PT e que, nesse quadro, esse dinheiro que se destinaria cristalinamente para o PT, produto de propinas dentro da prefeitura, isso foi desviado pelos responsáveis pela gestão desse dinheiro, foi desviado e Celso Daniel descobriu, e isso iria causar problemas gravíssimos para essas pessoas. Essas pessoas, eu não vou avançar, é uma história, um inquérito desse tamanho. Essas pessoas resolveram liquidar a possível fonte do que seria a denúncia e a desgraça dessa gente perante seus companheiros. O perito que ia dar o resultado final sobre uma suspeita de que Celso Daniel teria sido torturado para morrer, o que mostra que, o que demonstraria que isso não era simplesmente um assalto de criminosos comuns. Tentaram extorquir dele a existência de documentos, etc, etc. Esse perito, de repente, apareceu morto. Ele teria se suicidado e nem seus companheiros, até hoje, do que se chamava de Instituto Médico Legal, conseguiram apurar quais foram os métodos que ele utilizou para esse suicídio. E aí tem um monte de histórias que levam à seguinte conclusão: há fios desencapados e o presidente Bolsonaro, claro, vai tentar encapar isso, vai tentar prejudicar, como puder, o seu adversário Lula. Que essa é uma história não resolvida e que talvez algum dia pode ter certeza. Eu acompanhei esse episódio muito bem acompanhado, eu estava na TV Record naquela época, resolvi acompanhar, e as pressões para que a gente parasse de cobrir o caso foram muito grandes por parte do PT. O PT queria dar essa história por encerrada, porque não tinha nada de nobre para o partido a partir do começo desse crime que algum dia
chegará ao público, assim como o crime do Toninho, do PT, um prefeito de Campinas, etc, etc, etc. Tenho dito. Uai, seu app de vídeos curtos.